Boa noite, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula do curso de Liderança 3. Hoje nós vamos para o capítulo 6, mas antes, como sempre, eu quero deixar um versículo para vocês, para nós pensarmos, não é? E o versículo de hoje se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, que é essa carta que nós temos estudado nesse último tempo, e no versículo 7, que diz que combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que nós também possamos terminar esse curso com excelência e poder dizer como Paulo, que nós combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês, por nós. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, graças ao Senhor, nós chegamos ao final de mais uma apostila, de mais uma disciplina, e eu quero colocar esses alunos todos diante do Senhor, te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa, consagra, santifica, dá força, traz refrigério, sabedoria e graça para a vida de todos nós. Que em nome de Jesus nós possamos aplicar no nosso dia a dia o que nós aprendemos até aqui. Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, o capítulo 6 fala sobre a jornada de sucesso de um mentor. Como será que é essa jornada? Completando a carreira com alegria, apesar da dor. 2 Timóteo 4, 6 a 8, fala que quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Os dias de Paulo estavam terminando e ele observava a vida como algo que estava sendo oferecido em sacrifício. A libação é um sacrifício pequeno, né? É diferente dos outros sacrifícios que eram feitos. O sacrifício de libação era um sacrifício pequeno, um pequeno sacrifício. É assim que Paulo via a sua vida de trabalho para o Senhor. O apóstolo Paulo descreve seus últimos dias concretamente, sem jactância, com 3 expressões concisas: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quantos nós temos visto que começam a carreira bem, sobe, né, como um rojão, e de repente para no meio do caminho, não dá continuidade, abandona os estudos, abandona o curso, ou abandona até mesmo o ministério depois. E aí nós ficamos nos questionando o que faltou para essa pessoa. Faltou uma boa monitoria, uma boa mentoria, ou o que aconteceu, né? Então, e nós precisamos estar atentos para que isso não aconteça conosco. O adjetivo bom não se refere ao que Paulo fizera de melhor, mas a uma vocação nobre, né? O bom combate aqui é o bom combate do nobre, né? Do trabalho que ele fez, um trabalho nobre, um trabalho para o Senhor. Entregando tudo ao Senhor, tudo que tenho e tudo que sou. Se o mentor quiser deixar o legado de uma renovada visão da formação espiritual cristã, ele precisa, como um todo, ser oferecido em libação. O mentoreamento é uma caminhada interativa de doação de si mesmo, é um processo de aprendizado que continua por toda a vida. Por exemplo, o nosso pastor João Bolim, ele sempre se lembra do pastor Pires, que foi o seu discipulador, que foi o seu mentor. Então, cada passo que ele vai dar, ele ainda se lembra, mas o que o pastor Pires faria nessa situação? E com certeza eu acredito que vocês também, quando vão tomar alguma decisão, sempre procuram pensar, primeiro, o que Jesus faria no meu lugar? E segundo, o que o meu mentor, o que aquele que me chamou, que me ensinou os primeiros passos, faria no meu lugar, né?
O apóstolo Paulo utiliza aqui a expressão tempo, no grego kairos, da minha partida, para indicar que seu destino, mesmo que seja a morte, está nas mãos de Deus, né? É muito difícil se ter um vigor espiritual e uma lucidez mental assim diante da morte. Quantos de nós, meus irmãos, já passamos por momentos em que achamos que a morte ia nos sucumbir, nossa vida ia embora, estava esvaindo. E será que nós tivemos essa mesma lucidez de Paulo? Fica aí algo para nós pensarmos, né? Como mentores espirituais. O importante é chegar bem, né? É chegar em pé. Ai, ai de mim, eu tenho que vigiar para estar em pé naquele dia quando Jesus me chamar. Seja fiel até o fim, até a linha de chegada na grande corrida da salvação. Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Em outro versículo, Jesus fala assim: aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que faço, fará obras maiores ainda. Porque Jesus ia embora e a gente ficou. Não é que a gente é melhor que ele, mas a gente tem mais tempo. O ministério dele foi só 3 anos e o nosso, né? Quantos anos a gente tem para trabalhar aqui na Terra? Quanta coisa que a gente tem para fazer e Deus em e através das nossas vidas. James Houston disse: onde não há mestres, não pode haver alunos ou bons discípulos. Virando aqui a página. Vamos lá? Essa aula é curtinha, viu, gente? Enfrentando a dor do abandono e da oposição sem perder a doçura da alma. Procure vir logo ao meu encontro, diz Paulo a Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. 2 Timóteo 4, de 9 a 18. Em 2 Timóteo 4, de 4 a 16, temos um exemplo sobre como Paulo lidou com a traição e o abandono. No texto acima, vemos o apóstolo vivenciando o abandono. Aqui Paulo está diante de duas situações específicas. Os versículos 14 e 15, que se referem à oposição implacável de Alexandre Ferreiro, e o versículo 16, que trata do abandono dos amigos. Observe que Paulo faz menção a Alexandre Latoeiro em conexão com o tribunal. Isto indica que este Alexandre pode ter colaborado na produção de uma decisão adversa para Paulo. O contexto mostra que Alexandre foi um perseguidor implacável, alguém que vigorosamente se opôs contra e faz de tudo para prejudicar o seu próximo. Trata-se de um tipo de homem perigoso que se deve estar de sobreaviso contra ele. Previna-se contra ele porque se opôs fortemente às nossas palavras. Eu tenho comigo que se a pessoa não conversa comigo olhando nos olhos, eu já fico com o pé atrás. Porque todo aquele que fica desviando o olhar, não consegue olhar no olho. Por que não consegue olhar no olho? Porque não consegue ter uma conversa olhando no olho da pessoa. Está com falsidade, está com falta de caráter, ou às vezes é tímido também quando olha para o chão. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a ler as pessoas, viu? Se vocês tiverem a oportunidade de ler livros, vocês vão ser pastores de igreja.
Se vocês tiverem oportunidade de ler livros que falem, talvez vocês já tenham alguma disciplina no curso que fale sobre isso, sobre ler a pessoa. O corpo fala. No curso que eu faço, uma parte de psicologia social, e nós aprendemos sobre behaviorismo. O behaviorismo é essa psicologia de observar, é a psicologia comportamental. Vocês vão usar muito isso, o comportamento da pessoa. Quem olha de ladinho assim, ó, quem olha por baixo assim, ó, igual Alexandre, sabe? É perigoso. Tem gente que é perigosa. Ela só quer derrubar você no seu ministério, tá bom? Nem por isso Paulo reagiu com espírito vingativo, mas o entregou nas mãos de Deus, o qual pertence o direito de julgar. Portanto, ao invés de vingar-se de Alexandre, Paulo deixou inteiramente nas mãos do Senhor. Lógico que você vai chamar essa ovelha, né, esse seu discípulo, esse seu mentoreado, para perto. Você vai pegar, como eu ouvi a pastora Lourdes falando sábado, você vai pegar lá, vai lambrecar o isopo no óleo, vai passar óleo nela para que as moscas não fiquem sentando e pondo bichinho na cabeça da sua ovelha, entendeu? Dá vontade de pôr fogo no tanque de óleo? Dá vontade de tacar fogo na ovelha também, dá vontade de dar na cara, mas a gente não pode, a gente tem que ser brando, né? Firme, mas brando, entendeu? E sempre prestar atenção, porque onde nunca deixe muito à vontade as suas ovelhas, viu? Sim, sabe, muito à vontade? Os seus liderados, nunca deixe muito à vontade, porque isso é prato cheio para o diabo ir lá e fazer motim. Paulo estava enfrentando um adversário que pensava destruí-lo. Era alguém que amava ciladas, armava ciladas, maquinava traições e concebia o mal. Para enfrentarmos oposição como esta sem revidar, é necessário o fruto do Espírito Santo, da mansidão, pois só assim se resiste ao ódio, à violência e ao estilo agressivo de Alexandre. Observe que Paulo não pediu a Timóteo para levar Alexandre ao tribunal. Ele tinha confiança que Deus, irmãos, recompensaria Alexandre conforme as suas obras. Isso é de lei, né? Relacionar-se bem com os Alexandres é uma árdua tarefa, pois eles são vigorosos e ameaçadores. O melhor mesmo é evitar conflitos desnecessários com eles. Não entre gratuitamente em situações constrangedoras. Não se meta em questões que não lhes dizem respeito, como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer. Assim é quem se mete em discussão alheia. Provérbios 26, 17. É isso. O melhor é evitar conflito desnecessário. Vamos lá. Enfrentando o abandono sem mágoa. Paulo esperava que alguém aparecesse para ajudar em sua defesa, mas todos o abandonaram. Por quê? Então vamos ver algumas razões por que eles foram embora, né? Medo de se expor ou se comprometer e ser punido. Falta de posicionamento claro, sabe? Maria vai com as outras. Isso. Por pertencer a estruturas exclusivistas ou sistemas marginalizadores. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa faz uma coisa errada, o pastor dá um escorregão, e os membros, em vez de ficar do lado dele para tentar erguer, não, prefere estender a mão e tacar pedra. Então, mas por quê? Porque a estrutura, o sistema é exclusivista e marginalizador. Então, por isso que precisa também tomar muito cuidado com o tipo de ovelha que você está criando, porque às vezes a gente mesmo cria lobo em vez de criar ovelha, viu? O egoísmo é uma coisa muito feia, né? Como foi o caso de Demas, que amou mais o mundo do que a obra do Senhor, então preferiu ir embora. E quantos vão, irmãos? Quantos vão? Quantos nós vemos que chega na igreja, na hora, oba, uma coisa, daqui a pouco some, deixa o pastor sozinho, sem, né? Deixa o ministério sozinho, abandona o que estava fazendo. Isso é muito feio, né? A gente não pode fazer isso. Não convém. Paulo diz em sua primeira defesa que ninguém ficou do seu lado, nem mesmo os amigos. Como que é doído, né? Ele poderia irar-se de modo justo contra todos, mas orou ao Senhor, pedindo que os perdoasse,
que isto não lhe seja levado em conta. Paulo não guardou ressentimento. Paulo sentiu a dor da rejeição, do abandono e da injustiça, traído, abandonado por todos, julgado, ninguém se manifesta, se levanta para testemunhar a seu favor. Os próprios amigos o abandonaram na boca do leão, né? Que ele fala. Ele está sozinho, mas sem ressentimentos. Paulo não morreu amargurado e revoltado, né? Reagindo à oposição e ao abandono. Como Paulo reagiu diante da oposição e do abandono? Primeiro, admitindo seus sentimentos, causou-me muitos males. Ele fala que Alexandre lhe causou muitos males. E segundo, entregando as injustiças dos outros nas mãos de Deus. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Terceiro, pedindo que Deus os absolvesse, que isto não lhe seja posto em conta. Como nós vemos, né? Por aí, é lógico que vocês já devem ter visto isso, porque eu já vi as pessoas, quando alguém faz alguma coisa, Deus vai pesar a mão, Deus vai botar a mão, né? E não é assim, né? A gente precisa orar para que, olha, Deus, o Senhor cuida e o Senhor lhe retribua conforme que ele está fazendo, né? Porque às vezes a pessoa faz na ignorância, às vezes é maldade, é mau caráter mesmo, viu? Mas a maioria das vezes faz achando que está certo, ou se acha o certo, então precisa ter tudo isso. É aquilo que eu falei para vocês, a gente precisa aprender a ler os nossos mentoriados. Assim como Paulo, quando nos sentimos ofendidos, indignados ou até mesmo injustiçados, temos que abrir mão de nosso ressentimento por iniciativa própria e com a ajuda do Espírito Santo. A pergunta é como trilhar esse caminho. Primeiro, temos que admitir nossas mágoas, viu? E feridas, mas isso requer um ambiente seguro em que possa dividir sua indignação e a mágoa. Depois precisamos de um mentor ou uma equipe para nos redirecionar e auxiliar a seguir adiante, e o que é muito difícil, eu já vou falando para vocês, de vocês conseguirem me encontrar e amanhã não estar no jornal da igreja, tá bom? Você fala, você abre seu coração, você fala do seu problema para alguém e amanhã está no jornal da igreja, estampado lá no painel do fundão, lá que tem aqueles painel que fica lá no fundo, vai estar lá, fofoca do dia. A Cristina falou que está chateada por causa disso, disso, disso e disso. Então a gente precisa muito cuidado com quem vai abrir o coração, tá? Porque tem gente que só serve para ser pedra de tropeço na vida dos outros. Então, como trilhar este caminho? Primeiro, admitindo, meu Deus, eu acho que eu não pulei o negócio aqui. Espera aí, gente. Isso, pronto. Admita suas mágoas e feridas. Procure um ambiente seguro em que possa dividir sua indignação e a mágoa. Compartilhar com alguém. Observação, eu coloquei uma observação. Aqui cabe o cuidado para não se expor demasiadamente. Com certeza, meu amado, minha amada, você tem alguém que você confia, né? Somos todos maduros já. E sempre quando uma ovelha vier te procurar para falar de um problema dela, se ela te procurou é porque ela confia em você. Então não quebre essa confiança. Não seja você o jornal que vai expor a ovelha lá no fundo da igreja, tá bom? Procure um mentor ou uma equipe para lhe redirecionar e auxiliar a seguir adiante. Evite pessoas com relacionamentos deficientes, cheia de ressentimentos, mágoas e conflitos não resolvidos. Sabe aquela pessoa que, em vez de ser gente, parece um pé de boldo? É essa que você tem que evitar. Ela só traz coisa ruim. Aí, se ela vier te procurar para aconselhamento, é diferente. Mas evite andar com gente assim. Gente assim, isso serve para ser pedra de tropeço na vida da pessoa, tá bom? Valorizando os relacionamentos. Assim como era a vida comunitária dos primeiros cristãos, precisamos expressar 4 marcas. É impossível cultivar relacionamentos sólidos sem convivência. O viver em comunidade, né? Paulo e Timóteo entendiam bem isso. Mas estar junto não é suficiente, é necessário um segundo.
Todos os que creram tinham tudo em comum, assim como era a vida comunitária dos primeiros cristãos. Atos 2, 42 a 47, vem falando dessas 4 marcas, que é a participação comum na obra de Deus, a partilha dos bens materiais, a relação forte com o Senhor pela adoração comunitária, o evangelismo como estilo de vida. Eu falo que nós temos que ser como carro velho, aonde para, prega, entendeu? Necessidade de companheiro e abrigo. 2 Timóteo 4, 9 a 11, 16, fala do procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Aí vem falando, né, dos outros que foram embora também. No versículo 9, Paulo faz pedidos pessoais. São pedidos específicos e urgentes. O velho, desgastado mentor se sente solitário. Ele anelava pela companhia dos amigos que o amavam. Vários deles estiveram com ele, mas agora a maioria tinha ido embora. Há aqui uma trêmula nota de nostalgia. Por isso ele quer ver seu amado discípulo pela última vez. Havia outros ali, como é o caso de Lucas, mas ele queria ver Timóteo, filho amado. Certamente esse discípulo amado faria o possível para vir depressa atender ao seu mentor. E é verdade que Paulo precisava de roupas quentes por causa do inverno, os bons livros para acalmar sua mente aborrecida com o que estava acontecendo. Mas para sua alma, o espírito precisava de calor humano, de companheirismo, de amigos que ficassem ao seu lado naqueles momentos difíceis, pessoas que lhe assistissem nas necessidades da alma. É por essa razão que o velho mentor roga ao seu amado discípulo: procure vir logo ao meu encontro. Será que deu tempo de Timóteo chegar lá? Eu confesso aos irmãos que eu já tinha lido essas cartas de Paulo a Timóteo muitas vezes. Eu tinha me prendido a outros versículos, mas montando o estudo para vocês, a gente precisa cavucar e ler. Eu li a carta, a segunda carta de Timóteo com outros olhos, de Paulo a Timóteo com outros olhos. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu me ambientalizei no que Paulo estava vivendo, né? Procure vir logo ao meu encontro. Ele quer a companhia de Timóteo, mas também a de Marcos. Mal lhe diz: o ser humano nunca é desnaturalizado pela graça, nem um momento. Vamos dar continuidade, deixando um sucessor capaz. Traga Marcos, ele diz, 2 Timóteo 4,11, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aí vem falando de Paulo e Barnabé, que a separação dos dois, que eles eram 2 servos de Deus íntegros, veteranos e amadurecidos na fé, homens comprometidos com o reino de Deus, mas que, infelizmente, a separação deles se deu num ponto crítico, quando se preparavam para a segunda viagem missionária. Está em Atos 15, de 35 a 40. Ficou claro, portanto, que Barnabé rompe com Paulo com a motivação de apoiar o companheiro João Marcos, que Paulo havia rejeitado. Barnabé era um homem que acreditava enquanto todos duvidavam. O jovem Marcos precisava de alguém assim, generoso, que serve aos outros com amor e disposição voluntária. Você conhece alguém que esteja precisando de um ombro amigo, de uma palavra de encorajamento? Alguém que fracassou e agora carece de uma pessoa que o tome pela mão e ande lado a lado com ele? Ser encorajador como Barnabé é estar pronto para ouvir com atenção a essa pessoa e não ter pressa para sair de perto dela. Eu não sei se vocês já sentaram com uma pessoa para conversar e a pessoa parece que tem coceira e quer sair de perto de você. Já sentaram com alguém assim? É horrível. É tão gostoso quando você senta com uma pessoa e gasta horas com ela ali conversando e sempre com aquele gostinho de quero mais. É assim que nós precisamos ser, meus irmãos. Bons orientadores são assim. Eles sentam. O meu orientador da faculdade, ele senta comigo e fica, ó. Eu nem sei se ele é cristão, mas ele fica horas ali, sabe, explicando e tudo. Então,
É assim que nós precisamos ser, sabe? As pessoas precisam disso, elas estão carentes de quem as ouça, né? Como que Marcos viu a separação dos dois? Na perspectiva do jovem Marcos, aqui ele estava sendo rejeitado por Paulo, pelo fato de ter fracassado uma vez. Paulo não queria dar uma segunda chance. Barnabé queria dar essa segunda chance para o sobrinho. Marcos era sobrinho de Barnabé. Ele discerniu também, eu não sabia disso, fiquei sabendo aqui lendo a apostila, viu? Eu já tinha lido e relido. Ele discerniu que sua prioridade agora era resgatar esse jovem obreiro. Barnabé era o tipo de líder que expressava quem ele era naquilo que fazia em relação ao outro. Liderança é tanto algo que você é, quanto algo que você faz. Então, quando o que eu sou e o que eu faço estão de acordo, tenho caráter e credibilidade. A credibilidade é muito importante. Se aquilo que sou e aquilo que faço não estão ligados entre si, eu vou ter problemas. Com certeza eu vou ter problemas. O que eu faço e o que eu sou tem que ter coerência. Nós precisamos ser coerentes. Sabe a coerência entre o que você prega e o que você vive? É isso que nós precisamos. O poder da influência. Ser um líder como Barnabé implica em saber compreender as razões dos outros e responder com brandura ao coração, partido dos abatidos. Agir como Barnabé é ser sensível à dor dos outros. Escrevi ouros, gente, não acredito, enquanto caminho. Barnabé não era apenas um homem com boas ideias e posição firme. Ele era também alguém que alimentava a autoestima dos outros, apoiando a dignidade humana. E agora meu toque vai ficar pulando porque eu escrevi ouros e não tem jeito de arrumar. Vocês me desculpem, passou desapercebido também, viu aí, ó? Que tristeza. Pessoas ficam exaustas, frustradas e desencantadas. São tentadas a desistir. Barnabé não era apenas um homem com boas ideias e posição firme. Ele era também alguém que alimentava a autoestima dos outros, apoiando a dignidade humana e promovendo ambiente de reciprocidade e sentimento de que estamos juntos nisso. A relação com Paulo, a partir desse ponto, com João Marcos, mostra que ele trabalhava com pessoas individualmente, dedicando a própria vida a elas. Barnabé construía nas pessoas um profundo senso de valorização, ao dar a elas uma segunda chance. Ele já havia feito isso com Paulo e agora estava fazendo com João Marcos. Antes da sua morte, Spurgeon havia lido O Peregrino uma centena de vezes. Todo seu estilo literário foi poderosamente influenciado por John Bunyan. Ele tinha apenas um propósito na vida: pregar a Cristo em toda a sua glória e poder. O Sr. Spurgeon era um mestre da palavra falada e escrita. Foi Willie Moody quem confessou abertamente que sua veemência vinha da Bíblia e de Spurgeon. Tudo o que ele já disse, eu já li. Meus olhos se deleitam nele. Se Deus pode usar o Sr. Spurgeon, por que não deveria ele usar a nós outros? E assim como Moody se espelhou em Spurgeon em Bunyan, né? Nós precisamos nos espelhar em pessoas que são assim impactantes, pessoas que têm essa personalidade voltada para o Senhor, né? Líderes que mostram para nós como viver a Cristo, como pregar a Cristo, como ser um cristão, não é? Porque de líderes meia boca, meus irmãos, o mundo já está cheio, viu? E principalmente as pessoas não convertidas, elas estão saturadas pelas pregações de um evangelho tosco que tenta enfiar pela goela abaixo delas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer quando nós estivermos no púlpito, quando vocês estiverem no púlpito pregando. Muito cuidado com o que vão falar e muito cuidado com o que vão pregar, porque as pessoas do mundo estão de olho em nós. Pode parecer que não, mas estão no nosso trabalho, em tudo quanto é canto, viu?
O alcance da influência de Barnabé. O que é indispensável numa relação de ajuda como essa de Barnabé e João Marcos? Cumplicidade, manter o sigilo, estabelecer um ambiente de troca de experiência, ajudar de maneira despretensiosa, né? Eu te ajudo para você me ajudar, não funciona. Cultivar respeito mútuo, reconhecimento da autoridade e prestação de contas. Depois da desavença, Paulo e Barnabé não são mais mencionados no livro de Atos, ministrando juntos. Eles partiram por caminhos opostos, mas nas epístolas paulinas, Barnabé ainda é mencionado 4 vezes. A última menção de Paulo e Barnabé foi 14 anos depois dessa triste desavença e separação, em Colossenses 4:10, onde Barnabé aparece relacionado a seu sobrinho João Marcos. Isso indica que aquele problema havia sido resolvido. Graças a Deus, né? 2 homens de Deus assim, né? Poderosos, brigando, assim não pode. Quais as implicações do apelo de Paulo? Paulo fez um apelo: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. 2 Timóteo 4:9-11. Mas quais as implicações desse apelo de Paulo? Com a expressão útil, não estaria Paulo se referindo à sua sucessão ministerial? Pois ele já estava no fim da linha. Com isto, acreditamos que foi João Marcos o sucessor ministerial de Paulo. Barnabé e Paulo tiveram um bom relacionamento, embora houvesse aquele forte desentendimento entre eles. Mas não ficou nisso, os dois resolveram a questão posteriormente, pois Paulo menciona Barnabé junto com ele em Corinto. Não estamos isentos de desavenças na nossa jornada ministerial, mas precisamos dar lugar sempre ao espírito de perdão e amor para que haja mais e mais cooperação. O que deve estar na base da nossa liderança? A credibilidade. Nisto, Paulo e Barnabé eram campeões em credibilidade. Meus irmãos, terminamos a apostila. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Espera aí. Isso, muito bem. Eu espero que vocês vão bem na prova. Assistam a videoaula. E eu tenho uma surpresa para vocês com essa videoaula de hoje. Vai ser melhor para a próxima turma, né? Que vocês não vão usar mais. Mas enfim, depois de muita luta, conseguimos chegar ao final. Eu espero, em nome de Jesus, que vocês consigam alcançar o final do curso e serem elegíveis para serem ungidos pastores, quem ainda não foi, né? Se é o caso de ter o chamado. Fico muito feliz de ter compartilhado com vocês essa apostila e esse curso de liderança, o 2 e o 3. Espero mesmo que vocês sejam muito felizes na sua caminhada. Eu tenho muita alegria em ter alguns de vocês como membros na igreja que eu frequento e saber que eu sento para ouvir vocês pregarem. Meu coração sai cheio da igreja, assim, eu saio do culto com o coração cheio, porque eu como de um maná fresco e suave que vem através da palavra que vocês pregam. Então, assim, Deus abençoe. Muito obrigada por assistirem às aulas, viu? Eu sou muito feliz mesmo e agradecida a Deus por ter sido chamada para dar aula para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.